Oi, gente, e aí, como vocês estão? Hoje nós vamos corrigir a atividade de revisão da semana passada, que vocês treinaram aí bem muito, né, para fazer a prova, que começa hoje, né? Então, vamos dar uma conferida nessas 5 questões, né? Lembrando que a gente viu mais a parte de revisão de literatura, então é isso que vai cair na prova, certo? A primeira questão é a questão da Mackenzie, que diz assim: assinale a alternativa incorreta. O barroco apresenta estados de alma expressos através de antíteses, paradoxos e interrogações? Sim, o barroco é aquela escola literária, né, aquele movimento literário, aliás, que tá numa transição, né? O homem tá numa transição. Antes ele depositava todo o seu crédito na igreja, né? Mas aí viu que muitas teorias que a igreja defendia caíram por terra, né? E o homem ele começava a conhecer, a explorar o mundo, né? Então ficava naquela, não sei se acredito na igreja, não sei se acredito no homem, na ciência, né? E aí os textos dessa época, eles refletem muito como o estado de espírito da humanidade estava, né? Angustiada, né? E aí, as figuras de linguagem que vão representar bem isso são as antíteses, né? Que são o uso de palavras contraditórias, aliás, de sentidos opostos, né? Os paradoxos, que são meio que uma contradição, né? As interrogações, né, ficar se questionando sobre a vida, né? Então, esse primeiro item está correto, não é a que ele quer a incorreta. Na obra de José de Anchieta, encontram-se poesias que seguem a tradição medieval e textos para teatro com clara intenção catequista. Sim, José de Alencar é um dos representantes dessa primeira fase, dessa primeira literatura, né, a literatura quinhentista, também chamada de literatura de informação. E os jesuítas, eles vêm nas embarcações, né, das grandes navegações, em busca de catequizar, né, as pessoas, os povos que encontrassem nessas novas terras, né, que era um dos projetos da Contra-Reforma, né, que foi a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante que estava acontecendo, né, na Europa como um todo. Então, essa está correta, também não é a que ele quer. O conceptismo caracteriza-se pela linguagem rebuscada, culta, extravagante, enquanto o cultismo é marcado pelo jogo de ideias, seguindo o raciocínio lógico racionalista. Muito pelo contrário. Aqui, gente, o que deixa incorreta essa alternativa, e é ela, né, que ele quer, que a questão quer, é porque tá ao contrário, né? É o cultismo, que é o jogo de palavras, só se preocupa com a forma do poema, né? São duas concepções, lembrando, barrocas, certo? E o conceptismo, ele já vai se preocupar com o raciocínio lógico, com a argumentação, né? Com o conteúdo do poema, certo? Então, aqui tá trocado. No lugar de conceptismo é cultismo, e no lugar de cultismo é conceptismo, certo? Só analisando as outras aqui, porque que elas estão certas, né? Ó, a literatura seiscentista reflete um dualismo. Seiscentista é o barroco, certo? Reflete um dualismo, o ser humano dividido entre a matéria e o espírito, o pecado e o perdão. Como eu disse para vocês, é isso mesmo, certo? A literatura informativa do quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer um levantamento da Terra, daí ser predominantemente descritiva. Sim, é que a gente está falando das cartas, né? Carta de Privado de Caminho e muitas outras que os navegantes, né, escreveram à corte portuguesa falando das terras que encontravam, né? Aí uma questãozinha da FUVEST, né? Que tem 3 textos de 3 movimentos literários diferentes, né? E vamos lá. O primeiro texto diz assim: enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Texto 2. É a vaidade, Fábio, nesta vida,
rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. E a 3, texto 3, e quando eu durmo e o coração ainda procura na ilusão da lembrança, anjo da vida, passo nos meus sonhos e os meus lábios, orvalha de esperança. O enunciado da questão diz assim: associe os trechos acima com os respectivos movimentos literários, cujas características estão enunciadas abaixo. Romantismo, evasão e devaneio na realização de um erotismo difuso, né? Um erotismo que não é concreto, né? Ele se esvai, é meio que platônico, né? Arcadismo, aproveitamento do momento presente, que é o carpe diem, né? Uma das expressões muito utilizadas no arcadismo, né? Aproveitar o dia, né? Barroco, efemeridade da beleza física, brevidade enganosa da vida. E aí, esses textos pertencem ao arcadismo, ao barroco, ao romantismo? Qual deles pertence a qual movimento literário, né? Pelas características que vocês viram aqui. Bom, o primeiro, gente, de cara, ó, vejam que o sujeito poético, que é o mesmo eu lírico, né, que a gente chamava antigamente, ele diz assim, ó, o último verso ele já entrega a qual movimento pertence esse texto, né? Ele diz assim, ó, façamos esses dois últimos versos. Doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Então, vamos aproveitar o dia sem nos preocupar com amanhã, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a vida é breve, enfim. E aí já leva a gente para o carpe diem, né? Tornando esse texto pertencente ao arcadismo, esse primeiro texto, né? Então, nós temos esse item e nós temos esse outro que começa com arcadismo, né? Os outros já estão descartados. Aí vamos ver, o segundo texto, ele pertence ao barroco ou ele pertence ao arcadismo? Aliás, ou ele pertence ao romantismo, né? É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. Veja que esse texto, pessoal, ele é até um pouco confuso, né? Por quê? Porque ele tem muitas inversões, né? Aqui, se eu fosse colocar na ordem direta essas orações aqui, nesse período, seria assim, Fábio, né? Vocativo, estou chamando a pessoa aqui, né? O interlocutor do texto. A vaidade, que é o sujeito, né? É verbo, né, rosa, né? Que da manhã, lisonjeada, rompe airosa, né? Púrpuras mil, rompe a rosa. Menino, é todo invertido o texto, né? É até difícil da gente colocar na ordem direta, né? E aí o nesta vida já ia lá para o final, que é um circunstancial, né? De lugar, enfim. Então, a literatura que eu gostava muito de usar de inversão, de fazer esse jogo de palavras, né? Não se preocupar muito com o conteúdo, mas com a forma, qual era que a gente acabou de ver na questão anterior? Barroco, né? Então, ó, arcadismo, barroco, a gente já sabe que é esse item aqui o correto, né? Mas vamos analisar por que esse terceiro texto pertence ao romantismo, ó. E quando eu durmo e o coração ainda procura na ilusão da esperança, vejam que as paixões, os amores, né, os relacionamentos do romantismo, eles eram idealizados, né? Então, a pessoa tinha a ilusão de que a pessoa amada era perfeita, né? Anjo da vida, o romantismo também, ele faz muita menção, os textos do romantismo, aliás, a seres divinos, né? A pessoa amada é comparada a um ser divino, que é para ser venerado, você não pode concretizar aquele amor, né? Você tem que amar de longe, né? Enfim. Então, tudo isso nos remonta ao romantismo. Então, por isso que o item correto é esse aqui, ó. O primeiro texto pertence ao arcadismo, o segundo ao barroco e o terceiro ao romantismo, certo? Aí, vamos lá. Terceira questão.
No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Então vamos lá. Vejam que esse texto é de Machado de Assis e está no livro que vai marcar o início do realismo no Brasil, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vejam que se é um trechinho, né, um texto pertencente ao realismo, ele vai fazer uma crítica à estética anterior, à estética literária anterior, que era o romantismo, né? Então, o texto diz assim: naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outros indivíduos para os fins secretos da criação. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos? Não, aqui está só dizendo, contando, né, que a história aí se decorreu quando ele tinha essa idade, né? Gente, pelo amor de Deus, desculpem aí meu gato que ele está só querendo participar da aula, viu? Mas abstraiam aí. Enfim, o próximo item. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Isso aqui também não mostra nada de crítica à estética anterior, né? O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. É esse item exatamente. Por quê? Porque na estética romântica, vocês se lembrem que a pessoa amada era idealizada, então a pessoa amada era perfeita, né? Tava lá, tanto que a beleza, né, o padrão de beleza da época do romantismo era a pessoa com um aspecto mórbido, né, com cara de doente, então daí você já tira, né, e era a pessoa mais linda do mundo, né, pro personagem, né, pros sujeitos poéticos da fase do romantismo, né. No realismo, não. No realismo, o personagem, ele é descrito como realmente ele é. Se ele for feio, a pessoa vai descrevê-lo como feio. Se for uma pessoa má, vai ser descrita como uma pessoa má, né? E se for uma pessoa bonita, vai descrever dessa forma, né? Então, vejam que no texto, ele descreve essa pessoa, uma mulher, né? Pelo visto, uma menina, na verdade, né? Uma garota dos seus 15 ou 16 anos, que tinha espinhas, né, da época mesmo, né, da puberdade aí, da fase da adolescência, normal, uma coisa natural, né, e ele não esconde nesse trechinho, né, ela tinha espinhas, ela tinha sardas, né, mas isso não a tornava uma pessoa feia, ela era bonita, né, enfim. Então, vejam que, e aí o Machado de Assis, ele é o rei, né, considerado o rei da ironia, né, essa figura de linguagem que dá uma certa acidez, né, um humor meio ácido aos textos. E aí ele diz, né, ela tinha espinha, ela tinha sardas, né, mas eu não vou dizer que ela não tinha, porque esse texto aqui que eu estou escrevendo não sobrepõe a realidade como outros, né, de antigamente. Então, aqui está a crítica ao movimento literário anterior, que era o romantismo, né, que idealizava a pessoa amada. Enfim. Aí, gente, essa quarta questão fez um sucesso medonho, né, porque algumas pessoas
entenderam, né? Não souberam responder, não sei o que aconteceu. A questão era bem simples. Nós temos 10 autores do romantismo, porque o romantismo, vocês viram, é um movimento literário muito extenso. A gente estuda em duas fases, aliás, duas partes, né? Que são os poetas da época e os romancistas, né? Os que escreviam romances, contos, enfim, textos em prosa, né? E aí nós estamos muitos autores, tem lá no TD, vocês podem revisar, certo? E aí eu coloquei aqui só 10, tem muito mais do que isso, claro, mas eu botei os 10 mais importantes e botei algumas obras desses 10. Aqui tem uma obra para cada autor, certo? Então, para validar, né? Como eu disse lá no vídeo, no tutorial sobre essa questão, para validar a resposta da quarta questão, vocês teriam que colocar um tiquezinho, né, uma marcação, né, por linha e uma marcação por coluna. Não poderia repetir para poder validar, né, a questão, senão não dava para você passar para frente, certo? Então vamos lá. O livro. Deixa eu botar aqui do começo, né? Aí lembrando que são 10, né? Então aqui você teria que rolar aqui a barra para encontrar as outras. No celular ainda aparecem menos, né? Menos obras, mas é só rolar que você acha. Vamos à primeira obra, aqui, Inocência. Ela pertence a qual desses autores aqui do romantismo? Representante aí do regionalismo romântico, né? Que é o Visconde de Toné. Essa história vai se passar lá em Mato Grosso, né? A história da menina que se apaixona por um médico, né? Enfim, só que ela tá prometida para uma pessoa da região, né? Aquela coisa toda. Então, Visconde de Toné é o escritor de Inocência. Suspiros poéticos e saudades, de quem é? Essa obra ela vai inaugurar, né, o romantismo no Brasil. E ela é de um dos Gonçalves, o Gonçalves de Magalhães, né? Olha, gente, vejam o que eu estou marcando aqui. E como eu não marquei tudo ainda, né? Se eu deixar marcar só esses dois primeiros, né? Já não ia validar a minha questão. Eu tenho que marcar todos. E tem que ficar uma resposta só por linha e uma resposta só por coluna, certo? A próxima obra, A Moreninha. Quem escreveu A Moreninha foi o Joaquim Manuel de Macedo. É considerada também a primeira obra em prosa, né, do romantismo. Suspiros Poéticos e Saudades, considerada a primeira obra poética, e A Moreninha, a primeira obra em prosa, certo? A Escravizaura, muito conhecida, já virou até novela, né, em várias redes aí, vários canais. A Escravizaura foi escrita por, cadê? Bernardo de Guimarães, né? Ó, vejam que tá ficando um tiquezinho por cada linha e por cada coluna. Memórias de um Sargento de Milícias, muito bom esse texto do Leonardo Pataca, né? Que era espivitado quando criança, né? E entrou para o exército para ver se tomava jeito, né? Mas não tem jeito, quando a pessoa nasce torta, até as cinzas é torta, como minha avó já dizia, né? Então, Memórias de um Sargento de Milícias é do... Vamos lá. Manuel Antônio de Almeida. E interessante, gente, que o Memórias de um Sargento de Milícias é um dos... Acho que o único, um dos poucos textos, né? Um dos poucos romances que é ambientado no subúrbio do Rio de Janeiro, no subúrbio carioca, porque todos os outros romances românticos, né, eram ambientados na elite, né, na parte nobre do Rio de Janeiro. E o Memórias do Sargento de Milícias, não. Ele já tem também um pouquinho, prenuncia um pouco do próximo movimento literário, que é o realismo, né? Falar do povão, da realidade do povão ali do subúrbio, né? Da periferia carioca.
Espumas Flutuantes é um texto do Castro Alves, né? Eu não ia botar navio negreiro porque ia ficar muito na cara, né, gente? Mas é um texto que fala também, né, da questão da época da escravidão, que era os textos do Castro Alves, né, eram abolicionistas, né? Ele queria que os negros, né, parassem de sofrer. Meu Deus, que esse gato não para. Parece que ele adivinha que eu vim aqui dar aula, né? Senhora, aí, ó, de graça. Senhora é um dos romances aí de perfis femininos, né? Do José de Alencar, assim como Lucila, Diva, né? José de Alencar gostava muito de traçar, né? De personagens protagonistas femininas e personagens fortes, né? Primeiro Juca Pirama, né? Vai falar do índio, né? Então, vai ter como protagonista o índio, que vai pertencer à primeira fase poética, né, do romantismo, que era o nacionalismo, o indianismo, né, o nosso elemento nacional era o índio, a natureza, né, e o Gonçalves Dias, né, é que vai escrever esse texto, primeiro Juca Pirama. Noite na Taverna é aquele texto, né, que vai falar sobre morte, que vai falar sobre um amor, assim, arrebatador, né, e um amor impossível de acontecer, né, e pertence ao Álvares de Azevedo, né, representante maior aí da segunda fase do romantismo, que é a fase ultrarromântica, né. E o Noviço vai ser do que sobrou aqui, que é o Martins Pena. A gente não estudou muito sobre ele, pessoal, mas o Martins Pena era o representante do teatro do romantismo, da literatura romântica, certo? Então tá aí, ó. Pronto, era só isso que era para vocês fazerem a resposta. Aí vejam, ó, como eu marquei tudo certinho aqui, uma linha, né, um tique por linha e um tique por coluna, aí liberou a minha resposta. Mesmo que a resposta de vocês estivesse errada, mas tivesse respondido desse jeito aqui, ó, sem repetir uma resposta por linha, sem repetir resposta por coluna e sem deixar nenhum em branco, certo? Aí a resposta de vocês seria validada também, ok? Aí a última questão traz aí mais 3 textos de movimentos literários diferentes, né? E diz assim: leia os fragmentos de textos representativos de 3 movimentos literários que se deram entre o final do século XIX e o início do século XX: o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Em seguida, responda ao que se pede. Aqui também, né? Vocês devem a sequência correta de análise dos 3 textos, respectivamente, então vocês vão ter que colocar a característica adequada a cada um desses textos aqui. Vamos ler, né? O primeiro texto diz assim. Gente, tira aqui. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Né? Uma descrição assim bem, como é que eu posso dizer, bem biológica, né, do cenário ali. É um trechinho ali da introdução, né, do início do Cortiço, de Aloysio Azevedo, representante do naturalismo, que é uma vertente do realismo, certo? A2, texto 2. A Olavo Bilac. Tu, artista, com zelo, esmerilha e investigal Nícia, o melhor modelo vivo oferece da beleza antiga, para esculpi-la em vão, árduos no meio de esbraseada arena. Batem-se, quebram-se em fatal torneio, pincel, lápis, buril, cinzel e pena. Um texto aí do Raimundo Correia, né? Dedicado ao amigo Olavo Bilac, representantes aí do parnasianismo, né?
estética literária aí que aconteceu ao mesmo tempo aqui do realismo e o simbolismo, né? Texto 3. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas, tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar, convulso, tudo da noite, tudo clama e voa sob a febril agitação de um pulso. Um trechinho aí de Violões que Choram, do Cruz e Souza, representante do simbolismo, né? E aí, vamos lá. A sequência correta de análise, né? O primeiro texto, que é representante do naturalismo, apresenta uma compreensão biológica do mundo. Sim, exatamente, como eu disse para vocês, ele vai descrever ali o ambiente como realmente é, né? O ambiente ali do cortiço, né? Muito lodo, né? Não tinha saneamento, então os bichos ali brotando, né? As minhocas, né? O esterco, né? As larvas se multiplicando no esterco, né? As pessoas faziam as suas necessidades ali, né? Ali, quase na frente de todo mundo, né? Enfim, aquela sujeira toda. Então, a descrição ela é biológica, né? Apresenta uma descrição biológica do mundo. Lembrando que o naturalismo ele é muito isso, ele descreve tanto o ambiente, o meio, quanto os personagens de uma maneira científica, né? Como se o romance ele fosse um experimento científico. O texto 2, que é representante do parnasianismo, exalta o rigor formal e imagens mitológicas, exatamente, né? O parnasianismo ele se preocupava mais com a forma, o parnasianismo faz uma volta também à era clássica, né? Vai falar muito de temas da mitologia, né, greco-romana, ok? Então, essa aqui tá certíssima. Valoriza a musicalidade. Vejam que o texto 3, representante do simbolismo, ele tem uma musicalidade, né? Tem rima. Esses primeiros versos aqui, né? Eles têm palavras que começam por um único fonema, que é o fonema V, né? Ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Esse verso aqui, né, esse período aqui, esses versos do Cruz de Souza são os maiores versos compostos por aliteração. Vocês lembram o que quer dizer isso, aliteração? Lembram nada, né? A aliteração é uma figura de linguagem em que a repetição é uma brincadeira sonora, né, vamos dizer assim, em que a repetição dos sons consonantais, ou seja, dos sons de consoante, no caso aqui, da consoante V, né, ó, v, 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 tá todo o tempo repetindo esse som do V, né, para representar o quê? O som do violão, certo? Ok? Então, é uma brincadeira aqui que o Cruz de Souza faz nesse poema dele, né, nesses versos. Então, valoriza a musicalidade. E a musicalidade é uma das características do simbolismo, né? Os poetas simbolistas gostavam muito tinham as rimas, né? Os textos eram bem metrificados, né? E tinha essa coisa da musicalidade mesmo. Então, o item correto é esse primeiro aqui, certo? Ok? Nos outros itens, pessoal, às vezes tem um ou outro que vai coincidir, né? Por exemplo, nesse aqui, ó, o texto 1, que é do naturalismo, faz uma análise psicológica profunda do homem. Isso aqui, quem fazia era o realismo, certo? Que se aprofundava não que o naturalismo não seja realismo, né? É uma vertente do realismo, sim. Mas o realismo, por exemplo, o machadiano, era que tinha mais essa característica de analisar psicologicamente. A análise do naturalismo ela vai ser uma análise mais biológica, né? Darwinista, o homem é influenciado pelo meio, né? Determinista, aliás, certo? Darwinista da evolução. Mas, enfim, eram teorias que estavam ocorrendo ali na época mesmo, certo? O próximo aqui, ó, prioriza a objetividade e a razão.
né? Aqui é o parnasianismo, né? Tá certo. As poesias parnasianas, elas não eram sentimentais, líricas, né? Não tinha essa característica do lirismo, elas eram antiliristas, né? Elas falavam de coisas, de vaso, né? Enfim, da arte, né? Era muita questão da arte, para usar a arte para falar dela própria, né? A função aí metalinguística, certo? Então eram poemas muito objetivos, diretos e que primavam pela razão, certo? Era como se fosse a representação do realismo na poesia, o parnasianismo, nós podemos falar assim, né? Não eram textos sentimentais, como na época do romantismo, né? E do simbolismo também, eram poemas mais subjetivos, como aqui, ó, exalta a subjetividade e o mundo onírico. O mundo onírico, gente, se vocês virem essa palavra, né, e vocês vão ver, nas questões da prova, quer dizer o mundo dos sonhos, certo? Que era uma característica do simbolismo, que a gente vai ver também, né, nas escolas ou nas vanguardas europeias, que a gente vai estudar depois, no segundo bimestre, tá bom? Essa aqui, o que torna errada é só esse primeiro aqui, que não é muito uma característica do naturalismo, certo? Mas os dois outros aqui estão certos, ok? Aqui, nesse outro item, ó, analisa o que está errado. Analisa a razão humana diante do caos. Aqui o naturalismo, né? Pode ser, mas aqui é mais uma característica do realismo também, né? Analisar a razão humana, porque o naturalismo, a característica dele é o homem se deixar levar pelo instinto e não pela razão, como no realismo, certo? A 2. Tem a emoção como principal mote. Aqui está falando do poema parnasiano, não. De jeito nenhum, não tem a emoção, tem a razão como principal mote, como principal motivo, objetivo, né? A 3, mostra o ser humano dominado pelos seus instintos. Aqui é uma característica do naturalismo. Então, essa aqui está totalmente errada, certo? Esse outro item mostra uma visão sentimental da natureza. O naturalismo não é isso. Não é uma visão sentimental, né? E muito menos da natureza, certo? O nome naturalismo não vem disso, vem da questão de analisar o homem ao natural, como ele é, né? Pegando seus instintos naturais de ser humano, certo? A 2 aqui, usa a arte para falar dela própria. Isso aqui tá certo, sobre o parnasianismo, como eu acabei de dizer para vocês, né? A arte pela arte era um dos temas muito usados pelos parnasianos. É tanto que aqui, ó, vejam que o autor, meu Deus do céu, que sofrimento desse gato. O Raimundo Corrêa, ele vai dedicar o poema dele ao Olavo Bilac, ao amigo Olavo Bilac, né? Então, e ele tá falando aqui da questão da arte, de fazer arte, né? Então, tem aí o tema da arte pela arte nesse poema. E o 3, que é do simbolismo, apresenta o violão como símbolo da realidade, apresenta o violão como símbolo, né, que é uma das características do simbolismo, é usar imagens, né, representativas, sugestivas, né, mas não é representação da realidade, né, o simbolismo, ele é muito subjetivo, né, usa mais dos sentimentos também, enfim. É muito parecido, lembra um pouco o romantismo, né, o simbolismo, mas é claro com algumas diferenças. E a última, por que não é, por que está errado, ó. Primeiro, usa a linguagem informal como meio descrito. Não, lá no naturalismo, a linguagem ainda não é informal. Nós vamos ter um uso de linguagem informal, mas quando está chegando no modernismo, que vocês vão estudar esse ano, certo? A 2, analisa os personagens à luz da ciência. Isso aqui é o naturalismo, é uma característica naturalista, né? E a 3, trata de tema abolicionista, o simbolismo. Bom, o Cruz de Souza, ele
tratava de temas abolicionistas nos seus textos, em alguns dos seus textos da causa negra, né? Mas nesse texto especificamente não está sendo abordado o tema abolicionista, né? Está sendo abordada a musicalidade, né? Enfim. Aquela melancolia que é típica do simbolismo também, né? Violões que choram, né? Uma melodia triste que está sendo tocada, enfim, né? Então vejam como essa atividade estava fácil, né, pessoal? Espero que vocês tenham acertado pelo menos a maioria e que façam uma boa prova daqui a pouco, tá bem? Até a próxima aula, gente.